Você já ouviu alguma dessas frases? Nossa, pra você até que ficou bom. Nem é tudo isso, o povo exagera. Calma, também não é pra tanto, né? Elas costumam vir acompanhadas de um sorriso, de um tom de brincadeira, às vezes até de uma risada. Mas por dentro, deixa um gosto amargo. Você mostra algo que fez com carinho, com esforço, com medo até. E em vez de reconhecimento, recebe um comentário que parece inocente, mas no fundo diminui o que você viveu. É aquela pessoa que, quando você compartilha uma conquista, sempre dá um jeito de dizer: Mas fulano fez melhor. Ah, também, isso qualquer um consegue. Tá feliz com tão pouco assim? Esse tipo de comentário não chega como um ataque direto. Não é um xingamento, não é uma agressão explícita. Vem embalado em sinceridade, em preocupação, em só tô sendo realista com você. Mas o efeito é o mesmo. Ele fere. Você sai da conversa sentindo algo estranho. Não sabe se foi só impressão sua, se você tá sensível demais ou se realmente tinha algo torto naquele tom. E é justamente aí que mora o problema. O veneno não está nas palavras isoladas, mas na forma como elas chegam. Hoje eu quero falar sobre isso, sobre o veneno sutil do comentário. Esse veneno que não grita, não empurra, não te derruba na hora, mas vai aos poucos minando sua confiança, diminuindo suas conquistas, fazendo você duvidar do próprio valor. Porque não é só o que dizem, é o subtexto, é a intenção, é o desdém escondido. Não é um ataque declarado, é um desmerecimento disfarçado. Aqui a gente precisa separar duas coisas que costumam ser colocadas no mesmo saco: crítica e desmerecimento. A crítica pode doer, sim. Ela pode apontar algo que você não viu, pode mostrar incoerência, pode dizer: olha, isso aqui não ficou tão bom. Mas a crítica verdadeira tem algumas características. Ela é específica, fala do que aconteceu, não da sua existência inteira. Ela é direta, não vem com ironia, indireta ou sarcasmo. E, em algum nível, ela é construtiva. Te mostra um ponto de melhoria ou traz um convite à maturidade. Por exemplo, olha, o conteúdo tá bom, mas a forma como você falou pode ter parecido agressiva. Talvez valha ajustar não o que você sente, mas como você comunica. Isso pode incomodar, pode bater em pontos sensíveis, mas ainda assim é um comentário que pode te ajudar a crescer. No desmerecimento, não. No desmerecimento, não quer te construir, quer te diminuir. Ele não critica um ponto específico, ele ataca o seu valor, o seu movimento, a sua ousadia de tentar. Ele chega em frases que carregam deboche, ironia, comparação. Ah, mas isso qualquer um faz. Nem é tudo isso que você está pensando. Você está se achando só porque fez isso? Ou às vezes em algo ainda mais sutil. É, para quem que é você, tá bom. Olha, não é ruim não. Já vi pior. Note a diferença. A crítica fala do que foi feito. O desmerecimento fala como se você fosse pouco, independente do que faça. E quase sempre o desmerecimento vem travestido de opinião sincera. É aquele comentário que começa como: só tô sendo sincero. Não leva mal, mas posso falar a verdade? Essas frases já preparam o terreno. É como se a pessoa dissesse: o que vem agora pode te atingir. Mas se você se magoar, o problema é seu, porque eu estou sendo apenas sincero. A sinceridade vira um escudo, um jeito de justificar a falta de cuidado, de empatia, de responsabilidade emocional. E é importante entender isso. Nem tudo o que vem com o rótulo de opinião sincera é de fato algo que está interessado no seu crescimento. Às vezes não é sinceridade, é despejo emocional, é incômodo mal elaborado, é inveja silenciosa buscando uma forma socialmente aceitável de se expressar. Por isso, é tão importante diferenciar. Isso que eu ouvi é uma crítica? Algo que, mesmo desconfortável, aponta um caminho? Ou isso que eu ouvi é desmerecimento? Algo que reduz, ridiculariza, minimiza o meu movimento? Quando você faz essa distinção, começa a proteger algo muito precioso em você: a sua capacidade de continuar
sem deixar que qualquer opinião sincera seja autorizada a envenenar sua autoestima. Vamos inverter o olhar. Em vez de perguntar apenas por que isso dói em mim, a gente precisa perguntar também: o que esse tipo de comentário revela sobre quem fala? Quando alguém sente necessidade constante de desmerecer o que o outro faz, isso na psicanálise costuma ter relação com 3 movimentos internos: projeção, inveja e uma espécie de competição silenciosa. A projeção acontece quando a pessoa, sem suportar algo que sente em si mesma, atribui isso ao outro. Ela se sente pequena, mas diz que você é quem está se achando. Ela se sente incapaz de mudar, mas diz que você está forçando a barra ao tentar algo novo. Ela se incomoda com as próprias escolhas, mas te acusa de exagero quando você ousa escolher diferente. A inveja nesse contexto não é só sobre o que você tem, é sobre o que você se permite ser. Às vezes o que machuca o outro não é o seu resultado final, mas o simples fato de você ter tido coragem de tentar, de se expor, de se movimentar. Ela pensa, mesmo que inconscientemente, se eu não dou esse passo, como é que você ousa dar? Em vez de olhar para a própria paralisia, é mais fácil tentar diminuir o seu movimento. Já a competição silenciosa é aquele jogo invisível em que a pessoa não consegue lidar com ninguém ao redor crescendo, se destacando ou mudando. Ela precisa o tempo todo garantir internamente que está acima de alguma forma. Então, quando você compartilha uma conquista, ela responde com comparação, ironia, ressalvas. Tá bom, mas também não é tudo isso. Calma, menos, ainda não chegou lá. Isso qualquer um consegue, não precisa se orgulhar tanto. Rebaixar o outro vira uma forma de proteger o próprio ego. É como se internamente a lógica fosse: se eu diminuo o que você faz, eu não preciso encarar o incômodo que eu não dou conta de fazer em mim. Muitas vezes o veneno do comentário aparece justamente quando você está mudando de trabalho, cuidando da sua saúde, começando uma terapia, terminando uma relação que não fazia mais sentido, assumindo uma nova versão de si. Ou seja, quando você está saindo de um lugar antigo. E isso ameaça quem? Quem gostaria de mudar, mas não consegue? Quem se sente confortável em te ver sempre menor? Quem aprendeu a ocupar na sua história o lugar de medir o que você faz? Existem pessoas que não suportam ver alguém sair do lugar em que sempre esteve. Se você era o que aceitava tudo, quem reclama da sua nova postura? Se você era o que se diminuía, quem se incomoda quando você passa a se posicionar? Se você era o que vivia em crise, quem estranha e ironiza quando você começa a se organizar? Por isso, uma frase precisa ficar muito clara aqui. Quando alguém precisa diminuir o que você faz, geralmente está tentando anestesiar o incômodo do que não consegue fazer em si. Isso não significa que toda crítica é inveja, nem que você deve se achar intocável. Mas significa que, muitas vezes, o tom de desmerecimento fala muito mais sobre as dores, frustrações e limites de quem fala do que sobre a sua capacidade real. E quando você começa a enxergar isso, o comentário deixa de ser uma sentença sobre quem você é e passa a ser um retrato de onde o outro está. Talvez você pense assim, mas por que isso me atinge tanto? É só um comentário. A verdade é que na maioria das vezes não é só um comentário. Quando alguém desmerece o que você faz, não está encostando apenas no seu momento atual, está encostando em feridas antigas. Para muita gente, esse tipo de frase toca diretamente em lugares como a falta de reconhecimento, crescer fazendo muito e ouvindo pouco "eu tenho orgulho de você", o amor condicionado, se sentir valorizado só quando acerta, rende, obedece, agrada, a sensação constante de nunca ser bom o suficiente, por mais que tente, parece que sempre falta. Então, quando hoje alguém diz "nem é tudo isso", para você até que tá bom, não precisava se empolgar tanto. Não é só sobre o presente. É como se, por trás dessa voz, várias outras vozes antigas se levantassem junto. A voz de quem te comparou com irmãos, colegas, primos.
A voz de quem dizia, fulano faz melhor que você. A voz de quem diminuía as suas vitórias como se nunca fossem grandes o bastante. A voz de quem ironizava os seus esforços. Até parece que vai dar em alguma coisa. O comentário atual ativa memórias emocionais velhas, aquelas críticas da infância, as comparações na escola, na família, as pequenas humilhações que ninguém viu, mas que você lembra até hoje. Muitas delas não foram agressões gritadas, foram pequenos cortes sutis, repetidos. Fica quieto, você não entende. Deixa que o outro faz, você não sabe. Não é para você. Essas experiências vão se acumulando e o seu sistema emocional aprende algo mais ou menos assim. Se eu errar, eu perco o amor. Se eu não for perfeito, vou ser criticado. Se eu me mostrar demais, vou ser ridicularizado. Então, quando hoje alguém lança um comentário de desmerecimento, ele cai justamente nesse terreno já machucado. Por isso dói tanto. A dor não é só do agora, ela é eco. O que você sente naquele segundo é a vibração de todas as outras vezes em que você foi diminuído, ignorado, comparado, sem ter espaço para dizer, isso me feriu. Entender isso não é vitimização, é compreensão. É olhar para dentro e reconhecer. Eu não estou sofrendo só por causa dessa frase de hoje. Eu estou sofrendo por tudo o que essa frase acorda em mim. E a partir desse reconhecimento, você deixa de se julgar como sensível demais e começa a se enxergar como alguém que tem uma história emocional e que merece cuidado com aquilo que é dito e com quem tem acesso aos seus movimentos mais importantes. Em muitos casos, esse veneno sutil não aparece só de vez em quando. Ele vira um padrão. Você deve conhecer, ou talvez conviva com, aquela pessoa que sempre comenta com desdém. Quando você tenta algo novo, quando você celebra uma conquista, quando você aparece mais animado, mais confiante, mais vivo. Você diz que começou a treinar, e a pessoa responde, quero ver até quando? Você conta que iniciou um projeto novo, e ela solta, mais um, depois você desiste. Você compartilha uma conquista e ouve, mas também não é para tanto. Perceba, não importa o que você faça, o tom é sempre o mesmo. Não é alguém pontuando algo específico, é alguém sistematicamente puxando você para baixo. Esse é o jogo invisível da desvalorização. Ele não acontece numa grande cena dramática. Ele acontece em pequenas doses. Um comentário aqui, uma ironia ali, uma comparação acolá. E aos poucos, isso começa a mexer na forma como você se enxerga. Primeiro, você começa a duvidar do que sente. Você estava feliz com algo que conquistou, mas depois do comentário pensa, será que não foi nada demais mesmo? Será que eu estou exagerando? Será que eu estou me achando? A alegria que você sentia passa a vir acompanhada de culpa, vergonha, dúvida. Depois, sem perceber, você começa a pedir licença para existir. Antes de compartilhar qualquer coisa, você já se justifica. É só uma coisinha simples, nada demais. Eu sei que para muita gente não é grande coisa, mas... Você diminui o que sente antes que o outro diminua. É como se dissesse, deixa eu me encolher primeiro, para ver se dói menos quando vier o comentário. E então, em algum momento, você começa a diminuir as próprias vitórias para não provocar comentários. Você evita contar o que conquistou, evita mostrar o que fez, evita demonstrar alegria. Você se censura. Se algo bom acontece, você guarda para si, porque já sabe que se expor, vai ouvir aquela frase que apaga o brilho do momento. Esse é o efeito mais perigoso desse jogo. Não é só o outro que te desvaloriza. Você começa a se desvalorizar junto. Você passa a acreditar que exagera, que sente demais, que se importa demais, que comemora demais. E silenciosamente vai se encolhendo, vai cabendo cada vez mais no espaço pequeno, para não incomodar, para não ser alvo, para não dar motivo para o comentário. Mas a verdade é que ninguém deveria precisar pedir desculpas por estar feliz, por tentar algo novo, por se movimentar na própria vida. Quando você percebe que ao lado de alguém precisa sempre diminuir quem é para caber na relação, não é você que está exagerando.
é o ambiente que está pequeno demais para tudo que você pode ser. Se o veneno existe, a pergunta é: como não engolir? Em vez de aceitar cada comentário como verdade absoluta, você pode começar a se perguntar duas coisas simples. O que isso diz sobre mim? O que isso diz sobre o outro? Nem tudo que falam ao seu respeito é um espelho fiel de quem você é. Às vezes é apenas um reflexo do mundo interno de quem está falando. Então, antes de deixar o comentário entrar, crie um filtro interno. Você pode começar se perguntando: 1. Isso é um fato ou é a leitura dessa pessoa? Você não tem capacidade nenhuma. É um fato? Não. É um julgamento. Você sempre estraga tudo. É um fato? Também não. É um exagero emocional. Um fato é: nesse projeto, algo não saiu como esperado. O resto é interpretação, é narrativa, é a forma como a pessoa decidiu contar a história. 2. Essa pessoa tem histórico de apoiar ou de minar? Olha para a trajetória. Quando você compartilha algo, essa pessoa costuma te apoiar? Trazer críticas honestas, mais respeitosas? Ou quase sempre te puxa para baixo? Se alguém que sempre te desvaloriza diz que não é nada demais, isso fala mais sobre o padrão dessa pessoa do que sobre o valor real do que você fez. Quando o comentário vem de alguém que tem um histórico de cuidado, de presença, de verdade, vale a pena escutar com atenção, mesmo que doa. Mas quando vem de alguém que sempre ironiza, minimiza, ridiculariza, você precisa ligar um alerta. Talvez isso não seja um retrato de quem eu sou. Talvez seja apenas um retrato de como essa pessoa enxerga o mundo. A grande chave aqui é entender: você não é obrigado a tomar como verdade absoluta tudo o que dizem sobre você. Opiniões existem, leituras existem, projeções existem também. Mas você continua tendo o direito de escolher o que entra e o que fica do lado de fora. Criar esse filtro não é se fechar para críticas, é se proteger de ataques disfarçados de sinceridade. É poder dizer internamente: ok, eu ouvi. Agora eu vou ver o que disso faz sentido para mim e o que é só sobre o outro. Quando você começa a fazer isso, o comentário deixa de ser sentença e passa a ser apenas informação. Em informação, você analisa, não engole de olhos fechados. Depois que você percebe o veneno e aprende a não engolir tudo, fica uma questão importante. Tá, e o que eu faço com quem fala assim comigo? Na prática, você tem 3 caminhos principais: nomear, colocar limite ou se afastar. 1. Nomear. Às vezes, a pessoa não tem consciência do efeito do que está dizendo. Nesses casos, o primeiro passo pode ser simplesmente nomear o que aquilo te causa. Frases como: esse tipo de comentário me desanima, não me ajuda. Quando você fala desse jeito, eu me sinto diminuído. Eu sei que pode parecer brincadeira, mas isso me machuca. Não é ataque, é comunicação. Você não está dizendo: você é uma pessoa horrível. Você está dizendo: isso que você faz tem um impacto em mim. 2. Colocar limite. Se você já nomeou ou se percebe que a pessoa continua no mesmo padrão, o passo seguinte é limite. Limite é quando você deixa claro o que aceita e o que não aceita mais. Por exemplo, se for para falar nesse tom, eu prefiro que não comente. Desse jeito eu não continuo a conversa. Eu não vou mais dividir coisas importantes minhas se a reação for sempre de desdém. Aqui, você já não está apenas descrevendo como se sente, você está definindo uma consequência. Limite não é grosseria. Limite é cuidado consigo mesmo. E tem situações em que, mesmo nomeando e colocando limites, o padrão continua. A pessoa ignora, ridiculariza seu incômodo ou faz pouco caso do que você sente. Nesses casos, existe um terceiro caminho: se afastar. Se afastar fisicamente, emocionalmente ou limitar o tipo de assunto que você compartilha com essa pessoa. Porque uma coisa precisa estar muito clara: você não tem obrigação de permanecer perto de quem sistematicamente te desvaloriza. Relação saudável não é aquela onde você aguenta tudo em nome de maturidade.
Relação saudável é aquela onde existe espaço para ser, para crescer, para errar, sem ser constantemente rebaixado. Às vezes, o ato mais profundo de amor próprio não é responder brilhantemente a um comentário venenoso. É simplesmente não oferecer mais o seu jardim para quem insiste em pisar nas flores sempre que você mostra algo que está nascendo em você. Depois de tudo isso, tem um ponto importante aqui. Se proteger não significa se transformar em pedra. Você não precisa se tornar frio, indiferente, fechado. Não precisa deixar de compartilhar suas conquistas, de mostrar seus movimentos, de dividir o que está nascendo em você. O caminho não é se trancar. O caminho é escolher melhor. A proposta não é viver desconfiados de todo mundo. É apenas cuidar onde você se expõe e com quem você divide as fases mais delicadas da sua caminhada. Tem gente que não tem estrutura emocional para lidar com o seu crescimento. Tem gente que não sabe reagir de outro jeito a não ser diminuindo, comparando, ironizando. E sim, isso fala muito mais das limitações da pessoa do que do seu valor. Então, em vez de parar de se mostrar, você pode fazer algo diferente. Escolher os espaços onde você é acolhido. Nutrir relações onde suas conquistas são celebradas. Aprender a reconhecer quem sabe te olhar com respeito, mesmo quando traz uma crítica. No fim das contas, você não controla o que os outros vão dizer, mas você pode escolher o que leva para o lado de dentro. Nem todo comentário merece morar em você. Alguns precisam ficar exatamente onde nasceram, na limitação de quem não consegue enxergar além do próprio incômodo.